turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos, que Deus abençoe o nosso dia de hoje. Nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vamos iniciar aqui com a nossa agenda, tá? Hoje nós temos matemática, com função dos números, tá? Na página 6, 7 e 8, tá? Temos também ciência, até onde vai o universo, nós vamos recordar aqui o que a gente já viu em aulas anteriores. Temos ética, o que é ética, nós vamos entender um pouco hoje, tá? E casa, temos ética. Só lembrando, essa agenda é a agenda que eu faço em sala, tá? Se vocês estivessem na sala, grande parte das atividades seriam feitas em salas, que é para mim ter um retorno, né, bacana de vocês. E para casa só iria a página 9, tá? Vamos dar início aqui à matemática, tá? Com função dos números, ok? Então, peguem os livros, tá? Esses livrinhos que vocês estão visualizando, matemática, ciências e ética, que é a cidadania moral e ética, tá? Então, são os 3 livros que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, turma, aqui na página 6, iniciando com matemática, nós temos as funções dos números, tá? E o que é a função dos números? É porque os números, turma, eles nos servem, né, para contar, para medir, para ordenar. A gente viu a história, né, dos números, né, quando os números surgiram, né? Então, é importante agora que a gente veja, tá? Juntando com a história dos números que nós vimos, né? Que nossos números são chamados de indo-arábico, é aquela história que eu contei para vocês, né? Foram criados pelos hindus, né? E espalhado pelo mundo nos árabes, né? Tivemos os sistemas, né, mais antigos, tá? E a partir dessa criação desses primeiros números, é a partir deles que formam todos os outros números que nós conhecemos, tá? Então, aqui na função dos números, turma, nós temos o seguinte, tá? No livro de vocês. Renan e seus pais foram assistir a um filme. Na hora de comprar os ingressos, depararam-se com o seguinte mapa de lugares. Então, quando você vai ao cinema, turma, tem essa sequência, tá? De acordo com as cadeiras, né, que são postas em cada cinema. Tá? Quem for já sabe como é que é. Você tem que escolher qual a poltrona, né, que você quer ficar, tá? Considerando que a poltrona especial para cadeirante é a A11 e que Renan e seus pais escolheram os ingressos cujas poltronas ficassem mais próximas, as poltronas escolhidas foram E3, E5 e E6. Os números, nesse caso, foram usados para identificar a poltrona, ou seja, codificar, tá? Um elemento. Mas elas também têm outras funções, tá? Por exemplo, contar, medir, tá? No caso de contar, você veja aí, né, que ele tem pirulitos e tem os dedinhos das mãos, né? 1, 2, 3, 4, então serve para contar. Para medir, você perceba lá que tem uma imagem, tá? Em que uma moça está mostrando, né, uma roupa a outra, tá? Aí diz o seguinte, né, a fala dela. Esta sua ficará muito bonita com 50 centímetros, tá? Esta saia ficará muito bonita com 50 centímetros, ok? Então, ali, ó, a função do número lá é de medir, tá? E ordenar, se você observar na imagem logo abaixo, tem o seguinte, né, na fala do primeiro garoto aí, ó, sou o primeiro da fila, ou seja, ele está ordenando, né, ele está colocando ali em pauta, né, que ele é o primeiro da fila, é ordem, né, está ordenando a numeração, tá? Em quase todas as situações, utilizamos os números. Já disse para vocês que a matemática, né, ela é uma prática diária. Quem pratica diariamente não vai ter tanta dificuldade nessa área, tá? Então, a questão aqui, função dos números, é para que serve esses números? Então, nós vimos aí que o número serve para identificar, né, codificando, tá? Identificar quantidade de livros, no caso aqui a poltrona que eles iriam sentar, tá? Serve para identificar várias coisas, serve para identificar a nossa casa, onde nós moramos, o número do nosso telefone, né? E várias outras coisas. Também serve para medir e também serve para ordenar, tá? Então, a função dos números é essa: identificar, codificar, contar, medir, ordenar, tá?
E aqui na atividade de vocês tem o seguinte, na primeira questão, escreva qual o seu número na caderneta, né, no diário escolar, tá? Aqui tem caderneta, mas no diário escolar, que é o termo que a gente usa mais. O diário escolar eu ainda não recebi, então não precisam se preocupar enquanto essa questão, que eu poderia até repassar esse número, qual o número de vocês. Vocês podem até inventar um número, o 2, o 3 ou o 4. Eu não vou estar informando agora porque eu ainda não recebi esse diário ainda, tá? Eu ainda estou para receber da secretaria, ok? Vocês podem inventar um número que vocês acham que é a posição de vocês na agenda escolar, tá? Na segunda tem o seguinte, quantos alunos há em sua classe? Esse daqui são 16, tá? No caso, a classe de vocês, quando vocês voltarem presencialmente, tem 16 alunos, tá? Por enquanto, ok? Terceira, você tem quantos professores? Aqui vocês já sabem, né? São quantos professores em sala? Aí vocês vão responder, ok? Na quarta, turma, vocês vão observar essas imagens, tá? E vão escrever como os números podem auxiliar em cada situação. Ou seja, você vai observar a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta e vão colocar de que forma os números estão auxiliando aqui. Aí lembre-se qual a função dos números. Está contando, está medindo, está identificando, está codificando, tá? Então, vocês vão observar cada imagem dessa e observar se os números aqui eles estão codificando, medindo, ordenando, tá? De que forma está auxiliando, tá? É só observar a imagem que dá certo, ok? Na quinta, quantos anos você tem? Você vai colocar a sua idade. Qual é a função do número que representa a sua idade? A sua idade, turma, ele está ordenando? Ele está codificando? Está medindo você? Ou está identificando, tá? Está contando, certo? Então, você vai dar a função do número, o número que representa a sua idade, tá? E na sexta, nós temos o seguinte, qual é o tamanho do seu sapato? Qual é o tamanho do seu sapato? Qual é a função do número que representa o tamanho do seu sapato? É a mesma coisa, tá? Você vai colocar o número que você calça e vai dizer o que esse número representa. Ele está contando, ele está medindo, ele está identificando, codificando ou ordenando, tá? Então, é dessa forma que você vai responder, certo? Na próxima, turma, nós temos o seguinte aqui na questão 7. Você sabe o seu endereço? Quem não souber, pede ajuda da mamãe ou papai, tá? Se não, pede ajuda aqui, tá? Ao responsável por você, no caso a mamãe, o papai, o vovô, o irmão, tá? Aí você vai colocar o nome do seu endereço, nesse quadrinho aí, tá bem direitinho, tem um endereço, o número, tá? O complemento, se tiver o complemento lá, bairro, a cidade e o CEP, tá? Então, vocês vão colocar bem direitinho aqui o endereço de vocês, ok? Agora responda, qual é a função do número que representa a sua casa, tá? O número da nossa casa representa o quê? Ele está uma ordem, ele representa uma codificação, uma identificação, está medindo, tá? Então, vocês vão dizer o que representa o número da sua casa, tá? Ou ele está medindo, ou ele está identificando, ou ele está codificando, ou ele está ordenando, tá? Então, vocês vão identificar, ok? Na oitava, as crianças estão brincando de corrida de saco. Escreva o nome da cor dos sacos das 3 primeiras crianças que chegaram à árvore, tá? Então, vocês vão observar aí qual foram as 3 primeiras crianças que chegaram à árvore, tá? E colocar o nome certo correspondente, ok? Então, lá embaixo tem cores. Vocês vão colocar as respectivas cores, ok? E na outra pergunta nós temos, qual é a função do número que representa a ordem de chegada das crianças, tá? Então, vocês vão observar, colocar o nome das cores, tá? E depois vão colocar o que representa, tá? Essa chegada, primeira, segunda, terceira, tá? Você vai colocar o que representa. Está medindo essas crianças?
está ordenando essas crianças, está identificando, está codificando, tá? Então, vocês vão responder de acordo com a função dos números, tá? E de acordo com a imagem que representa, ok? Então, tá bem simples, tá? Dá para fazer essa atividade, ok? É só se lembrar da função dos números. Para que os números vão servir, né? Para contar, medir, identificar, codificar, ordenar, tá? E é só observar as imagens que elas apresentam, né? Para vocês identificar o que é que está relacionado ao número, tá? Qual é a função aqui dos números, ok? Vamos finalizar aqui matemática, tá? E vamos dar início ao nosso conteúdo de ciências, tá? Eu vou fazer um único vídeo para não estar separando, tá? Essa questão da função dos números, vocês colocando na cabeça, né? Que a função desses números, para que eles servem, né? Para contar, identificar, ordenar, né? Vocês colocando na cabeça, identificando com a imagem, o que é que essa imagem está querendo, qual é a função dela em relação ao número, vocês conseguem fazer bem direitinho essa atividade, tá? Aqui a gente vai dar início às ciências, tá? Até onde vai o universo. Nós já vimos esse conteúdo, tá? Em aulas anteriores, é um conteúdo bem interessante, tá? Que a gente já visualizou várias imagens bacanas, tá? Esse conteúdo nada mais do que ele vai mostrar para vocês o que são esses astros, né? O que é o universo, né? Que é tudo que ocupa o espaço faz parte desse universo. Nós temos os astros luminosos e os astros iluminados, nós vimos bem isso, tá? Eu vou deixar esse textozinho aqui para vocês lerem, tá? Porque a gente já viu esse conteúdo, então vocês vão ler, tá? Esse texto, mas só lembrando na nossa aula passada, tá? Vocês vão fazer a leitura e vocês vão se recordar das nossas aulas, que a gente viu bem essa parte aqui, tá? Então, lá no universo é tudo que compõe no espaço, tá? Nós temos os astros luminosos, né? Que nós vimos bem quem são. E os astros iluminados também. Nós vimos também quem são esses astros iluminados, tá? Vocês vão fazer essa leitura, tá? Que vai dizer tudo que a gente já viu em aulas anteriores. Aqui os planetas, tá? Nós vimos também, né? A questão dos planetas. O nosso sistema solar é composto por 8 planetas, antes era 9, né? Um planeta foi retirado, né, do sistema solar, mas ele continua lá no mesmo lugarzinho dele. Hoje nós temos 8 planetas, são 4 planetas pequenos rochosos e 4 planetas gigantes gasosos. Vocês lembram bem dessas imagens, né? Que eu coloquei para vocês. Então, o sistema solar ele é formado pelo Sol, né? Que está no centro, né? Desse sistema, tá? E ele tem em volta, né, os 8 planetas, tá certo? Vocês também vão fazer essa leitura, certo? Aqui detalhada desse texto. Eu tô fazendo aqui a explicação porque a gente já viu esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo muito bacana do universo. Especialmente, eu gosto muito, tá? Então, é só lembrando, tá, turma? Que o universo é tudo que compõe, né? Que faz parte, né, dele, ok? Nós temos o sistema solar, o Sol, que é uma estrela, faz parte, né, desse sistema solar, ele está no centro, né? Em volta nós temos os 8 planetas, 4 rochosos e 4 gasosos, tá? Vocês lembram bem dessa imagem bacana? E nós vimos também, turma, que a Terra, né, que é o terceiro planeta, né, a nossa Terra, onde nós moramos, né, onde há vida, tá? A Terra, ela tem 2 movimentos, né? Nós também vimos esses 2 movimentos, que é o movimento de rotação, quando ela faz o giro em torno dela mesma, né? Que é quando ela gira em torno de si mesma, do seu próprio eixo, tá? Em quase 24 horas, né? Muitos livros dão exatamente 24 horas. Nessas 24 horas nós temos o dia e a noite, tá? E nós temos o outro movimento também, que é o movimento de translação, que é o movimento em que a Terra faz em torno do Sol. Isso se dá em 365 dias, ou seja, um ano. Para ela percorrer, né, em volta do Sol,
ela faz esse percurso durante um ano, são 365 dias. Lembrando que nós temos o ano bissexto. O que é o ano bissexto? É quando fevereiro acrescenta um dia. Em vez de 28, nós temos 29. Aí o ano terá 366 dias. Isso ocorre, turma, durante de 4 em 4 anos, certo? Então, esse movimento de translação, ele é durante um ano, tá? 365 dias, mas de 4 em 4 anos, nós temos um dia a mais, né? Em fevereiro, nós temos 366 dias, tá? E outro detalhe também que eu vou lembrar. Durante esse percurso desse movimento de translação, há 4 estações, tá? Ele também dá as 4 estações, ou seja, ocorre essas 4 estações, que é a primavera, verão, inverno e primavera, tá? Então, durante esse ano, nós vamos ter os 4 períodos, as 4 estações do ano, tá certo? Então, vocês façam a leiturazinha aqui também, ok? Só para reforçar, tá? E vimos também, né, a Lua, né, as 4 fases da Lua, tá? Vou só fazer uma leitura, essa parte aqui inicial. Os satélites são astros, né, que giram em torno dos planetas, tá? Lembrando também para vocês que nós temos 2 tipos de satélite, o satélite natural, que é a Lua, né, onde ocorrem as 4 fases, e nós temos também os satélites artificiais, né, que são aqueles criados pelo homem e lançados para o universo, tá? Então, o nosso satélite natural é a Lua, né, que se mostra, né, toda noite aí, e ela tem as 4 fases, que foi o que nós vimos também em aulas passadas, né? Essas 4 fases da Lua, nós vamos ter a lua cheia, a lua nova, a lua minguante e a lua crescente, tá? Então, nós vimos também esse conteúdo, tá? Então, a lua cheia, logo aí embaixo, né, ela aparece completamente iluminada, né? Normalmente ela aparece bem grande, né? Por isso que lua cheia, né? Que ela está totalmente iluminada. Quando ela não tem aquele alinhamento e nenhuma vai cobrir a outra, no caso lua, terra e sol, tá? Na lua nova, né? Durante essa fase, o lado voltado para a terra não recebe a luz do sol, tornando-a praticamente invisível, tá? Na minguante, só conseguimos ver uma parte da lua iluminada, como vocês estão visualizando, e na lua crescente, tá? A cada dia vemos uma parte cada vez maior da lua, ou seja, ela vai crescendo. Diferente da minguante, ela vai diminuindo, tá? Essa questão da iluminação, ok? Então, essas 4 fases nós também vimos, tá? Esse conteúdo que foi bem bacana também, tá? E aqui na nossa atividade, turma, nós temos o seguinte: a primeira, vocês vão observar a imagem abaixo, tá? E vão responder a seguinte questão. Letra A, que parte do universo é representado na imagem? Tá bem fácil, né? Eu já mostrei duas, três imagens, né, em aulas anteriores. Aqui tem uma nova imagem, né, que é a imagem que está no livro de vocês. Então, essa imagem, ela de que parte é do universo, né? A gente estudou bem ela, a gente já viu bastante essa imagem, tá? Então, você vai dizer que parte do universo é que está representando essa imagem, tá? E na letra B, vocês vão separar os corpos celestiais mostrados no quadro abaixo. Então, vocês vão separar o que é astro luminoso e o que é astro iluminado, tá? Então, os astros luminosos vocês vão colocar lá no quadrinho e os astros iluminados no segundo quadrinho logo abaixo, tá? Na segunda, marque as alternativas corretas, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura e só vai marcar o que for correto, ok? Então, aqui, ó, dizemos que os astros são luminosos quando tem luz própria. Isso é verdade ou não, né? Vocês vão marcar está correto ou não. O sistema solar é composto apenas pelo Sol, por satélites e meteoros. O sistema solar só tem o Sol, os satélites e os meteoros. É só isso, não tem mais outra coisa não. Então, vocês vão dizer,
Vocês vão marcar se está correta ou não. O planeta mais próximo do Sol é Marte. Quem está bem lá próximo do Sol é o planeta Marte. Vocês vão marcar se está correta ou não. O sistema solar possui 8 planetas. É fato, é verdade? Está correta essa opção, tá? Se tiver, vocês marcam. Se não, não vai marcar nada, tá? Na terceira questão aqui, ó. Analise a frase abaixo para saber se a afirmação é verdadeira ou falsa. Depois, justifique seu posicionamento sobre ela, tá? Então, aqui o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura dessa frase, tá? E vocês, na sequência, vocês vão analisar e justificar se essa frase ela é verdadeira ou falsa. Observem bem, tá, turma? Leiam a primeira vez, leiam a segunda vez essa frase e vejam se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa, ok? E na quarta, o Sol é o responsável por fornecer luz e calor para a Terra. Cada dia, né? Cada dia ele para de emitir, né, essa energia. Quais consequências podem ocorrer em nosso planeta? Responda. E depois converse com seus colegas debatendo sobre esse assunto, tá? Então, o Sol ele é responsável por fornecer luz e calor para a Terra, tá? Ele é responsável por isso. Então, vocês vão se perguntar, diante de tudo que a gente já viu, tá? Nas aulas anteriores e diante do que o texto, né, tá colocando aqui para vocês, está afirmando para vocês, tá? Vocês vão responder, tá? De acordo com o que se pede aqui, ok? Ou seja, o Sol ele é responsável por fornecer essa luz e o calor para a Terra. Então vocês vão discutir e responder logo abaixo, tá? Lembra de tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, das imagens que nós já vimos, do que o texto traz aqui e afirma para vocês também, tá? Então, vocês vão responder também essa quarta questão, tá? A gente vai finalizar aqui, que as outras páginas a gente vai resolver na outra aula, tá? Então, finalizamos matemática, só temos essa única página, tá? Para vocês resolverem. Vamos dar início aqui à ética, tá? Lembrando, né? Que ética é um conceito, né, bem bacana, né, que é muito importante ter essa disciplina, né, nas escolas. Então, o que é a ética, tá? A palavra ética vem do grego, né, e significa o modo de ser de uma pessoa. É um conjunto de valores morais e atitudes que alguém tem, tá? Ou seja, né, diante de uma pessoa ou não, você tem que ser ético. Ético é agir de forma correta, né? Ter valores, é respeitar esses valores, ok? Para ser ética, é preciso praticar 4 valores fundamentais: o respeito, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Então, são esses 4 pilares importantes da ética, tá? É necessário respeitar as pessoas, para que elas também nos respeitem. Respeitamos as pessoas, os animais, as plantas, os ambientes, porque devemos tratar todos os seres vivos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado e cuidar do mundo onde vivemos. Ou seja, respeito, gente, cabe em qualquer lugar. E outra, a gente não quer ser respeitado pelas pessoas, então nós devemos respeitar. Para a gente ganhar o respeito, a gente respeita também, tá? É uma palavra importantíssima, é um pilar em que todo ser humano deve seguir, tá? Então, ó, logo do lado aqui nós temos aí, ó, praticar ética em lugares específicos, ou seja, sempre, gente, nós temos que ter ética na sala de aula, na nossa casa ou em um ambiente, né, que nós estejamos. Então, a ética, ela faz parte do nosso cotidiano diário, tá? Então, aqui, ó, nós temos, né, na prática, a ética em praticar a ética em lugares específicos. Existe uma ética específica para cada ambiente ou profissão. No trabalho e na escola, não se deve falar mal dos colegas, mas respeitar, tá?
a individualidade de cada um. Médicos, psicólogos e padres não devem contar a outras pessoas o que lhes contam durante as sessões ou a sua profissão, tá? Jornalistas devem noticiar apenas fatos sem distorções. Hoje em dia a internet nos possibilita, né, comunicação com muitas pessoas. Por isso também é importante haver ética, né, nesse meio, né? Infelizmente nós temos aí a famosa palavra fake news, né, que se espalha rapidamente aí, né, passando uma informação errada, passando uma informação mentirosa, né, o que não deve acontecer, né, porque isso é muito ruim, né, no meio da internet. Então, turma, praticar a ética em lugares específicos é você ter esses valores em todos os lugares, tá? Seja você aluno, seja você profissional, tá? Logo lá abaixo nós temos o seguinte: como praticar ética na internet. A internet é um território assim que tem muitas pessoas de vários lugares, né? Pessoas que estão ali para usar a internet para o bem e infelizmente usar a internet para o mal. Então a gente deve ter muito cuidado na internet, tá? Porque são muitas informações, são milhares de informações ao mesmo tempo, né? E a gente não sabe com quem a gente está lidando do outro lado, tá? Então, a internet a gente tem que ter muito cuidado, tá, turma? E a internet tem um termo que diz assim: a internet é um território sem lei. As pessoas acham que podem fazer o que quer, dizer o que quer na internet, mas não é bem assim, tá? Nós temos que manter um código de ética, né, um código de valores, né, no qual a gente respeita, embora tenha muitas pessoas aí que quebram muito essa questão, né? Dizendo coisas, falando coisas que não deveria, tá? Mas tá surgindo uma lei aí para se quebrar e se manter, né? Tanto esse código de ética na internet, né? Como não ter tantas informações, né? Inverídicas, né? Mentirosas, né? Como infelizmente está ocorrendo aí, tá? Então vocês vão fazer essa leitura, tá, turma, do que é a ética. Nós vimos aí os 4 pilares, né? O respeito, a justiça, o diálogo e a solidariedade, que fazem parte da ética, tá? Que é esse conjunto de valores, né, morais e atitudes que nós temos, que nós adquirimos, tá? Uns nós já afloramos com ele, já nascemos com ele, outros nós vamos adquirindo, né? Na medida que nós vamos evoluindo como ser humanos, tá? Aqui na sequência, vocês também vão fazer a continuação dessa leitura, né? Qual foi o minuto em que te deu, né, um clique sobre a necessidade de se discutir o comportamento na web, né? Algum caso pessoal. Então, vocês vão fazer essa leitura que ela é bem interessante, tá? Então, vocês podem até pegar experiências de vocês para quem tem o uso da internet. Já aconteceu algo ruim, né, com vocês? Ou o momento em que vocês utilizaram a internet só aconteceram coisas boas, tá? Então vocês vão ler essa história, tá? E vocês podem estar relacionando com algo que aconteceu com vocês também, tá? Aqui na nossa questão nós temos o seguinte: marque a frase que melhor explica a palavra ética, tá? O sentido da ética. Marque a frase que melhor explica o sentido da ética. O que é a ética? A ética é qualquer atitude de uma pessoa. A ética são atitudes e os valores de uma pessoa. Ou a ética são atitudes e os valores que um grupo pode praticar, tá? Então, o que foi que a gente acabou de ver, né? Lá no início do texto. Então, vocês vão marcar a opção, tá? Que tem mais sentido do que é a ética, tá? Com a palavra ética, ok? Na segunda, vocês vão descobrir no caça-palavra onde estão as 4 atitudes indispensáveis para se tornar um cidadão ético. Então, nós vimos os 4 pilares, né? As 4 palavras, né, que fazem parte da ética. Essas 4 palavrinhas vocês vão procurar no caça-palavras aqui, tá? Na terceira, responda as questões a seguir, ligadas aos valores éticos descritos no quesito anterior. Então, depois que vocês encontrarem as 4 palavras, né, esses 4 pilares que fazem parte da ética, vocês vão responder essa terceira questão, ok? Então, na letra A, nós temos: o que você faz quando alguém
lhe entrega o troco errado. Lhe entrega um troco a mais. Você vai comprar alguma coisa, né? E a pessoa lhe devolve o troco a mais. O que é que você faz? Qual é a sua atitude, tá? Então, você vai colocar aqui. Na letra B, nós temos como você age ao ver um idoso caído no chão, tá? Você se depara com um idoso no chão, que caiu no chão. Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Ok? Letra C. O que você faz quando encontra alguém destratando um mendigo? Tá? Você tá no centro, ou tá na igreja, tá com alguém, tá? Você está passando ali, você vê alguém destratando, maltratando uma pessoa, um morador de rua, né? O mendigo, né? Uma pessoa de rua. Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? Ok? Então, você vai colocar aqui, tá? Letra D. Qual é a sua reação ao ver pessoas discutindo sobre futebol? Tá? Então, qual é a reação? Tem duas pessoas lá falando, uma é de um time, a outra é do outro time, aí as duas lá estão discutindo, né? Tendo uma discussão por causa disso. Qual é a sua reação ao ver essas pessoas? Tá? Então, vocês também vão colocar aqui, tá? Na quarta, tá? Cite alguns exemplos de atitudes éticas, tá? Se a ética a gente viu agora que são valores, são atitudes, né? Que tem valores, né? Positivos. Então, você vai citar alguns exemplos, né, de atitudes éticas, de atitudes positivas aqui, atitudes com valor, ok? E na terceira, leia a situação a seguir e depois responda ao que se pede, tá? Então, você vai ler esse texto, tá? Tentem, se não conseguir entender a primeira vez, lê a segunda vez e tenta extrair o que é que esse texto está passando para vocês, tá? Aí na letra A tem a pergunta relacionada a ele. A atitude de Júlio foi correta? Explique, tá? Então, você vai fazer a leitura, vai ver o que foi que o Júlio fez, tá? Então, na sequência, você vai dizer se essa atitude que ele teve é correta ou não e explicar isso, tá? Também tá bem legal essa atividade aqui para vocês realizarem, ok? Aqui na próxima questão nós temos, né? Identifiquem cada procedimento, tá? Que valor ético está sendo estimulado. Para isso, use as palavras que estão dentro do retângulo, tá? Então, nós temos aí 4 palavras. Vocês vão observar a atitude, tá? De cada quadrinho desse, vocês têm aí a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem e a quarta imagem. Isso aqui são atitudes éticas, são valores éticos, tá? Então, temos 4 palavras lá em cima, tá? Que são justamente, né, as que a gente viu lá no início do texto. Então, vocês vão observar cada imagem, vai relacionar a palavra a cada imagem dessa. Relacionar o valor ético a cada imagem dessa, tá? Na sétima, vocês vão observar a cena a seguir, depois vão responder a pergunta, tá? Primeiramente, resolva. Olha o que é que está acontecendo ali. É uma sala de aula, né? Alunos, tá? Então, na letra A, qual a relação entre a ética e a cena, tá? O que tem a ver, tá? O que tem relação uma a outra aqui? Vocês vão responder, tá? E aqui, na oitava, responda as perguntas abaixo. Letra A. Por que temos que agir com ética? Por que a gente tem que ser ético? Por que a gente tem que ter valores éticos? Tá? Então, vocês vão responder aqui, ok? Pinte e escreva... Não, pinte as que dão a resposta correta. Nossa, como tá pequenininho aqui. Pronto, vocês só vão marcar, tá, turma? A opção aí correta, tá? Porque temos que agir com ética, tá? Então, vocês vão marcar aqui as opções, tá? Que dizem por que nós temos que agir com ética, tá? A imagem aqui tá bem... Tentei colocar a imagem aqui o mais aproximado possível, né, no zoom, né, tanto para me ajudar aqui no ato da leitura, né, para vocês, quanto para vocês também durante o vídeo, tá? Mas há momentos aqui em que a letrinha ainda fica muito pequenininha, tá? Mas eu vou tentar melhorar o zoom para ficar maiorzinho para mim e também para vocês,
tá? Então aqui, tá? Porque temos que agir com ética, então vocês vão marcar aí as opções, tá? Que indicam que afirmam porque que nós temos que agir com ética, tá? A gente vai finalizar aqui, tá? Com essa página, certo? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam dos 4 pilares éticos, que a ética, né, são atitudes, né, são valores, né, que nós seres humanos temos, tá? E temos que seguir diariamente, tá? Seja na profissão, seja na escola, tá? Em qualquer parte nós temos que ser éticos, temos que agir da forma correta, tá? Então a gente finaliza aqui, ok? Até a próxima aula, uma excelente atividade. Se ainda tiverem dúvida, tá, turma? Vocês podem estar me enviando uma mensagem, tá? Expondo a dúvida de vocês, tá? Eu desejo a todos um dia abençoado, tá? Tranquilo. Uma excelente atividade a todos e até a próxima aula, turma. Tchau!